Por que salvar apenas um peru, se podemos salvar todos? Por que salvar todos os perus, se podemos salvar todos os animais? Olá, meu nome é Bruno Luiz, mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a Vegana Filosofia. E hoje, como você já sabe, você já percebeu, é mais uma do quadro Resenha Antiespecista. Um quadro cheio de spoiler em que a gente vai analisar alguma produção cultural procurando, caçando veganismo. Dessa vez a gente vai falar de uma animação chamada Bons de Bico, do original em inglês, Rebirths, que quer dizer pássaros livres ou libertos, o que já é um gosto sobre o que a história versa. Essa animação foi originalmente lançada em 2013 pela RealFX Animation Studios, com direção de Jimmy Hayward. E mais importante, né, com a dublagem do estúdio Delarte, que teve a direção e a adaptação de Manolo Rey, um dos grandes dubladores brasileiros, né? E é um trabalho, assim, bem massa de localização da tradução dos nomes dos personagens, das piadas, das expressões, eles tentaram abrasileirar ao máximo. E assim, diga-se passagem, vira outro filme, tá? Pro público brasileiro. Faz muita diferença você assistir essa animação dublada ao invés de legendada. Confia em mim. Agora sim, nem tudo são flores, né? Tem algumas falas e algumas escolhas de tradução muito infelizes, como por exemplo, Banquete com os índios Tupi-Guarani, numa tentativa de abrasileirar e até estigmatizar povos originários brasileiros, né? Só que o filme, como a gente vai falar, ele se passa nos Estados Unidos. E, obviamente, povos originários de países diferentes são diferentes, né? Então, assim, foi uma escolha não muito boa e tem essas questões, né? O filme é de 2013, né? Então, assim, era um tempo muito longínquo, né? Em que a gente falava muita besteira e, de fato, isso tem que ser ressaltado e criticado, ou seja, há um aspecto que essa dublagem envelheceu mal, né? Então, os próprios indígenas no filme mesmo, eles mal aparecem, mal falam no próprio filme, então, assim, é meio estranho, porque a gente tá falando sobre Dia de Ação de Graças, né? Mas esse aspecto acaba sendo menosprezado, escamoteado, meio que os indígenas no filme, eles permeiam o filme, mas eles não têm nenhum tipo de protagonismo real. Enfim, apesar dos pesares, né? O filme, ele é bastante curto, na verdade, ele tem 1h30, né? É meio estilo Sessão da Tarde, né? Como toda animação acaba geralmente se tornando, né? E então, assim, em vista disso, assim, o que tem de especial em Bons de Bico, né? Assim, o que a gente deveria parar pra assistir ou comentar, ou pra quem é vegano deveria pensar nesse filme? Bom, é um pouco disso que eu vou tentar mostrar e eu espero que a gente descubra, talvez, o quão interessante pode ser esse filme. Eu já adianto de antemão que, assim, nem todo mundo pensa que esse filme vale a pena ser assistido, né? Tem uma resenha publicada pelo Cinema com Rapadura que literalmente, assim, detona o filme em praticamente todos os seus aspectos. Disse que a coisa mais engraçada do filme é uma homenagem a um dublador nacional e, na verdade, os seus 90 minutos de duração são dolorosos de assistir, que não tem bom humor na trama, que o filme já começa errando com o público brasileiro por escolher tematizar um feriado, que é o Dia de Ação de Graças, que não existe pra quem é brasileiro. E, de fato, assim, essa crítica é muito verdadeira, assim, o filme meio que ele começa com um passo atrás, parece que você quer trazer pro Brasil um filme que não tem nada a ver com o Brasil. Nessa resenha, os personagens também são atacados, assim, os protagonistas, né, são criaturas irritantes e nem se advoga pelo vegetarianismo, olha que interessante, e muito menos contra a crueldade contra os animais, afinal anchovas também são animais. A gente vai chegar nesse ponto e, claro, eu vou acabar discordando parcialmente dessa afirmação dessa resenha. Em suma, né, é dito, né, defendido sumariamente que o filme não possui um só elemento que o torne bom entretenimento. Obviamente, eu acho que como você já deve ter percebido, eu discordo dessa avaliação, né, senão nem gravando esse vídeo eu tava. Só que é bom ter em mente, né, pelos aspectos que eu acabei trazendo, que não se trata de uma obra-prima, obviamente, e nem do melhor filme já feito na história da humanidade, mas tem seu valor. Pessoalmente, né, como eu mencionei no vídeo Porque Eu Me Tornei Vegano, que você pode assistir, eu tive uma relação pessoal com essa história de ter assistido esse filme quando eu era pequeno, então talvez eu esteja idealizando e o filme não esteja longe de ser tudo isso, mas enfim, pronto, dito isso, né, sem mais delongas, a gente pode agora entrar diretamente no enredo, né? Logo no início do filme, nos primeiros segundos, o narrador da história, ele deixa claro que o filme se trata de uma obra de ficção, o que já era bastante óbvio, na verdade, mas que é também baseada em fatos reais, menos pelo fato de que perus são falantes no filme. A história começa com Beto, um peru de cor azul, que mora em uma fazenda com outros perus, criados todos, né, para fazer carne, em especial no Natal e no Dia de Ação de Graças. O Beto, ele sempre foi meio esquisito, ele sempre foi o esquisito do bando, deixado de lado, incapaz de
pertencer e ser aceito pelos outros. Assim, sofria bullying mesmo, assim, ele acabava tendo que dormir longe de todo mundo, comia separado e pensava muito diferente de todo mundo. Pro Beto, né, os perus do bando são completos idiotas, ingênuos e inertes. Todos eles não só acreditam, mas também aceitam a exploração que o homem os impõe sem reclamar. Pelo contrário, com muita alegria e resignação. Amam o milho ofertado e chamam, inclusive, o dia em que um humano vem lá pegar algum deles para fazer comida, de uma bênção, como se finalmente, né, aquele foi escolhido para ir ao paraíso dos perus. Beto tenta, sem sucesso nenhum, convencer eles de que não é isso que bem que tá acontecendo, né? Abrir os olhos dele, a verdade cruel. Na verdade, esse paraíso é a morte para virar peru de Natal ou de ação de graças. E toda essa comida, abrigo e cuidado que os humanos oferecem aos perus é apenas em função de melhorar o seu sabor e textura quando eles estiverem mortos sobre a mesa. Até que um belo dia, né, os perus eles começam a perceber que o humano vem levar um deles embora para virar carne, né? E o paraíso, na verdade, tem mais cara de pesadelo. Como sinal de gratidão, para dizer exatamente o contrário, eles decidem, inclusive, entregar o Beto como uma oferenda, como um sacrifício para salvar todos os demais perus. Assim, Beto, você tinha razão, né? Eles querem matar a gente e como você foi aquele que denunciou e que tentou avisar a gente e a gente não te ouviu, agora você vai pagar o preço. O que ninguém sabia, porque se soubesse não teria entregado o Beto, e também o Beto também não fazia ideia disso, ele estava completamente desesperado achando que ia morrer, é que na verdade aquele único peru que foi levado naquele dia foi escolhido para ser salvo do Natal. Ao invés de virar carne, aquele peru ia ganhar uma vida de luxo, de regalias, ao lado da família do presidente da República dos Estados Unidos e sua filha querida, tornando-se não o alimento, e sim o mascote querido da filha do presidente. O plano do pai, o presidente, era justamente pegar um peru mais gordo, mais graúdo, mas a menina, assim que viu o Beto, se apaixonou e não teve jeito. O Beto, assim, tirou a sorte grande, aí é só alegria, né? Ele passa o dia comendo pizza, assistindo novela, e até passa a querer se tornar um lobo solitário em referência a uma novela lá que ele começa a assistir todos os dias, aficionado com essa ideia de ser um lobo solitário, longe do bando e que venceu na vida. A mordomia só vai acabar quando o Zeca, um peru guerreiro e exatamente o oposto do acomodado Beto, decide sequestrar o Beto, ou melhor, salvá-lo dessa vida na casa do presidente da República. O Zeca prontamente explica que ele faz parte da ELP, Exército pela Libertação dos Perus, cujo objetivo é salvar todos e não apenas um peru. Seu plano nada humilde é o seguinte, né? Ele pretende invadir uma base secreta onde supostamente se encontra uma máquina do tempo escondida, usá-la para viajar no passado, mais precisamente para 1621, dias antes do primeiro almoço de ação de graças, com o objetivo de impedir que o peru seja servido e que a tradição transforme o dia de ação de graças no dia do peru, em especial o dia do peru sobre a mesa e morto, né? Nesse caso, com o nome de carne. Mais pra frente, a gente descobre que todo esse ímpeto guerreiro do Zeca de lutar pela libertação dos perus nasceu por conta da sua origem. Ele é um peru que nasceu e cresceu em um cativeiro. Quando ele ainda era um bebê, uma criança, né? A mãe do Zeca escolheu ele para cumprir uma missão muito importante. Ele iria conseguir fugir do abatedouro e levar consigo alguns ovos para recomeçar um novo bando, agora em liberdade das mãos do humano. O Zeca, infelizmente, ele deixa sua família para trás, assim, é muito, muito sofrido, né? Mas, infelizmente, ele não consegue passar com os ovos pelas grades da propriedade. Então, ele meio que falhou. Ele conseguiu se salvar, mas ele não conseguiu trazer aqueles ovos para que também a sua salvação significasse o recomeço de novos perus e de uma nova comunidade agora livre. Totalmente frustrado e muito culpado, o Zeca ele recebe a visita do grande peru, que afirma que, na verdade, ele jamais deve desistir e que ele deve lutar para salvar todos e não apenas um peru. Por isso, né, a gente entende por que ele está lutando com tanto afinco para salvar os perus, porque ele tem essa missão e por que ele foi atrás do Beto. Mesmo o Beto não querendo ajudar de jeito nenhum, assim, ele só queria continuar curtindo a vida dele, comendo a pizza dele, assistindo a novela, ele acaba sendo levado e, por incrível que pareça, o plano dá certo. Eles conseguem localizar essa máquina do tempo justamente no momento em que um primeiro humano ia ser utilizado como cobaia para o teste dessa máquina do tempo. Os perus, eles invadem a pista de lançamento e o general que estava responsável por aquele processo, ele rapidamente pensa, rapaz, talvez seja melhor a gente usar esses animais, esses dois perus, como cobaia do que aquele humano.
Afinal, como a gente descobre, havia altas chances de morte. Nesse processo também, quando eles invadem a pista, a gente vê funcionários lá desse lugar escaneando com seus trajes ultra tecnológicos aqueles perus. E aparecem os dizeres, né? Forma de vida sem inteligência. Ou seja, se não tem inteligência, se não tem cognição, se não tem racionalidade, a gente tem o aval para tratar como se fosse coisa e fazer um experimento científico em prol do bem da humanidade. Dito e feito, né, tanto o Beto quanto o Zeca, eles conseguem viajar no tempo nessa máquina que a gente descobre que se chama Steve, um veículo, né, de exploração espaço-temporal, e eles voltam lá para 1621 para o dia fatídico da primeira ação de graças. Quando eles desembarcam, a coisa não está muito boa, não. Eles são surpreendidos prontamente por caçadores locais montados a cavalo e armados até os dentes. O líder dos caçadores é justamente o Capitão Sinistro, que é basicamente um caçador muito poderoso, ele é o líder daquilo ali, e ele dedica todo o tempo dele e energia à procura dos perus. Na verdade, ele cumpre essa missão a mando do governador daquela região, que está enfrentando uma crise severa, porque a população ali está passando fome, está morrendo de fome, e a única esperança é caçar animais para fazer de comida. Com a ajuda, né, dos perus selvagens locais, Beto e Zeca eles conseguem se livrar dos caçadores. Nesse momento, a gente é apresentado ao Rogério, né, um peru vermelho, como o Zeca, só que eles têm temperamentos muito iguais e eles acabam entrando em conflito o tempo todo, né? Eles querem ser líderes, eles são guerreiros, eles querem mandar. Também conhecemos Aninha, né? A peru por quem Beto se apaixona desde a primeira vista, que ela é justamente filha do líder do bando, né? O Bico Fino, que justamente construiu uma base no subsolo de uma árvore para conseguir refugiar e proteger os perus dessas sucessivas tentativas de caça. Então, basicamente, esses perus selvagens dessa época, eles se escondem nessa base subterrânea, por assim dizer, e o lema deles é justamente esse, assim, apenas se proteger, jamais atacar. Porém, contudo, todavia, o lema de Zeca, como a gente bem sabe, é justamente atacar para não precisar mais se defender. O plano dele agora passa a ser invadir a base dos humanos e atacar seu suprimento de pólvora e armas, explodindo tudo de uma vez só para acabar com seu poder de atacar e caçar os perus. Mais uma vez o plano funciona, mas o Zeca, ele acaba sendo tomado por uma vaidade ali quando ele encontra o Capitão Sinistro dormindo e ele decide levar o berrante que o Capitão Sinistro dormia todos os dias abraçado com ele como prova do seu sucesso. Mas tem um porém, aquele berrante, ele estava cheio de pólvora e quem o carregasse de modo descuidado poderia derrubar essa pólvora, criando assim um rastro perfeito, uma localização perfeita para descobrir quem foi que roubou. E é exatamente o que acontece, assim, poucos momentos depois em que ele retorna à base secreta e explica para todo mundo que eles conseguiram e que agora eles não vão precisar mais se defender, justamente chega os caçadores e agora eles precisam se proteger dessa invasão. Apesar de tudo, né, eles têm um plano de fuga pelas piscinas que acaba dando certo. O Zeca, ele consegue, inclusive, salvar os filhotes, os perus mais pequenos e até os ovos. Então garantir uma continuidade do bando. Beto e Aninha conseguem escapar graças ao sacrifício do líder Bico Fino, que é pai de Aninha. Então, apesar dos pesares, apesar da morte do Bico Fino, do líder daquele bando, eles conseguem escapar com vida. Logo após isso, a Aninha, ela é nomeada, na verdade ela foi até escolhida diretamente pelo próprio pai como líder, como nova líder do bando, né, para sucedê-lo. E o seu plano agora não é mais se defender, e sim atacar sem pena. Com força total, travar uma última batalha para tentar vencer de uma vez o humano, ou morrer tentando. Nesse tempo, o Beto ele acaba se sentindo altamente culpado pela invasão à casa daqueles perus selvagens, e ele decide, ele desiste, assim, ele fala que vai voltar a bordo do Steve, da máquina do tempo, para o futuro, que é o presente dele, e viver sua vida pacata comendo pizza mesmo. Quando ele volta, ele encontra outro Beto. E aí aparece outro Beto, e outro Beto, e outro Beto, assim. Numa conversa, literalmente, entre 4 Betos, o Beto, que é o do início da história, descobre que, na verdade, ele é quem é o grande peru. E a sua missão, o seu papel nessa história é que ele precisa voltar no tempo agora, né, para mandar a mensagem ao jovem Zeca e também voltar outra vez ao passado para ajudar os perus na batalha final, agora liderados pela Aninha. E não é que ele consegue ambas essas coisas, ele envia essa mensagem pro Zeca, e ele consegue parar o ataque de canhão dos humanos no instante em que ia matar seus amigos. Mas não só isso. O Beto tem um plano genial, assim. Ele leva pizza de mussarela para acabar com a busca pelos perus. Inclusive, né, nesse processo, quando todo mundo começa a provar a pizza e descobrir essa maravilha, tem um momento em que cai sem querer anchovas, né, que é um peixe,
na pizza e agora eles descobrem também um novo sabor de pizza. E o plano funciona muito bem, pizza é uma maravilha, todo mundo ficou maravilhado e o Beto ele consegue ressignificar o Dia de Ação de Graças. Antes era um dia terrível para os perus. E a partir de então, será um dia feliz, de celebração entre as espécies. O filme termina com eles vivendo felizes para sempre e com o Dia de Ação de Graças sendo agora vivido em harmonia com os perus ao invés de os tratar como comida. Depois disso, o Zeca, inclusive, ele decide continuar sua viagem, entrar no Steve e viajar para outros momentos porque ele é um peru de ação e ele precisa ir em busca de novas aventuras. Beleza, sobe os créditos e depois a gente vê uma cena pós-créditos muito interessante, né? Depois a gente vai ver o Zeca voltando com um pato em uma mão e um frango na outra mão, dizendo: tá na hora de salvar esses dois. E assim o filme termina, né? Com o final mais vegano possível, com os perus decidindo salvar todos os animais e não apenas todos os perus das mãos do tirano humano. Agora a gente pode passar para a discussão do enredo, né? Que assim, eu acho que, diga-se de passagem, é massa demais, assim. É um filme bem leve, né? Apesar das temáticas. E o final deixa uma mensagem muito clara, assim, um compromisso com a libertação animal, não só de alguns animais. E esse senso de coletividade, libertar todos e não apenas alguns, contrasta com a atitude do próprio Beto, né? Que ele se vê salvo da exploração, ele ganha essa espécie de vida de luxo, ele salva a própria pele, ele ganha uma espécie de ticket dourado, né? Ele é o único peru que ganhou a bênção de não virar carne. E como a gente vê, né, na relutância dele de comprar a briga do Zeca, o objetivo dele era permanecer assim, naquela vida confortável, com a filha do presidente, né? Ele não queria saber de Zeca, nem de exército de libertação nenhuma. Ele queria salvar a própria pele. Assim, tá ótimo, não me enche o saco, deixa eu comer minha pizza em paz. Mas então ele entra em contato com Zeca, ele se apaixona por Aninha, e ele entende a si mesmo como o grande peru, como um protagonista, como uma peça importante para mudar essa história do Dia de Ação de Graças. E aí tudo muda. Ele não quer apenas se salvar. Ele quer salvar os dele também. De que adianta a minha liberdade se meus irmãos perus vivem em escravidão? E pior de tudo, muitos deles até gostam dessa servidão e até defendem o humano que os tiraniza. E para mim, todo esse processo de criação de consciência, por assim, ou consciência de classe, por assim dizer, faz muito sentido, né? Primeiro, os perus ou o Beto, ele vai ter empatia pelos parecidos com eles, pelos perus. E depois eles partem para salvar outras aves, por exemplo. E a ideia, que eu gostaria de sugerir, né, é que eles vão continuando nessa linha até pensar em vacas, porcos, animais silvestres. E assim, no limite, a bordo de Steve, né, usar essa tecnologia em prol da libertação animal. E esse final, essa cena pós-crédito, ela muda totalmente a reflexão, a mensagem do filme. Eu podia muito bem estar aqui criticando o Beto e os perus pelo seu egoísmo em salvar só a si mesmos, como indivíduos, como grupos, mas não, o filme vai muito além disso, né? Ao salvar a própria pele e a pele de todos os perus, surge o imperativo de salvar todos os animais. É lindo demais, assim, é quase a utopia da libertação animal, assim, você usar uma tecnologia avançada, viagem no tempo para impedir que os humanos tomem animais como comidas. Agora, um ponto interessante e até desanimador também é o fato de que a pizza que o Beto introduz brilhantemente para sugerir como alternativa a carne de peru no almoço de Ação de Graças é feita de mussarela, assim, provavelmente mussarela de búfala ou mussarela de vaca mesmo. Ou seja, troca-se um explorado por outro, uma vítima por outro. O famoso antes eles do que eu, né? Antes as vacas do que os perus. Do que eu, né? Se eu sou um peru, então, assim, pior para as vacas. Apesar de, obviamente, isso ser um gesto libertador para os perus, é o apocalipse, é o fim do mundo para os bovinos, ou quem sabe até mesmo os porcos e galinhas também criados para comida desde aquela época. Porém, e é isso que eu acredito, o filme ele dá margem para a gente pensar que até mesmo essa pizza vai ser modificada para se tornar vegana e livre de origem animal. Porque se eles vão salvar outros animais, outras aves, com certeza eles vão chegar no momento que eles vão salvar as vacas também. Pelo menos é o que eu espero. Assim, seria muito triste se isso não acontecesse, né? Para mim, o saldo vai ser positivo dessa história, dessa luta, e eles vão veganizar o mundo e libertar os bichos. Outro lado muito legal que é digno de menção é que o filme ele sutilmente nos conduz a refletir sobre as datas festivas e como elas giram em torno da alimentação. Uma grande parte de toda data comemorativa é a comida. Afinal, comida é afeto, família, celebração. Comemoramos o nosso aniversário na churrascaria, o aniversário de um ente querido na pizzaria, ou os primeiros meses de alguém com bolo, guaraná e muitos doces. Assim, no Natal a gente serve peru,
ou Chester também. No Ano Novo, assim, todo mundo tem uma tradição diferente. Na minha família, geralmente se serve pernil e Chester também. No Dia de Ação de Graças, né, pra quem mora nos Estados Unidos ou no Canadá, também é conhecido como o Dia do Peru, no caso do peru morto, né, que fica muito claro em cima da mesa pra gente se deliciar. Na Páscoa, a gente tem os ovos de chocolate, trufas, barras, enfim, todo tipo de doce. No Carnaval é mais engraçado pensar sobre a alimentação, porque basicamente a comida típica do Carnaval é qualquer coisa que seja servida, né? Por exemplo, falando aqui de Recife, nas ladeiras de Olinda ou no Galo da Madrugada, assim. Ou seja, vai ser espetinho, vai ser caldinho de feijão, acarajé, é o que tiver, é boia. No São João, a gente tem uma tradição alimentícia mais específica, né? Que, diga-se de passagem, tira onda, né? Bolo de milho, é canjica, é munguzá, é pipoca, é paçoca, assim, e muito mais coisas, né? Inclusive a própria espiga do milho cozida ou assada. E diga-se de passagem, né? De uma perspectiva vegana, grande parte desses pratos que foram mencionados são de origem animal. Então, obviamente, quem é vegano tenta mudar e ressignificar essas datas, esses pratos típicos, como também, né, o Beto e o Zeca tentaram fazer isso com o Dia de Ação de Graças. Obviamente, o nosso objetivo aqui não é abolir ou proibir a culinária, e sim possibilitar uma alimentação que não dependa da exploração de animais, para que a gente possa ter comida. Como veganos, queremos e merecemos sentir prazer, afeto, história, tradição com a comida, mas sem precisar lascar os bichos no processo. Então é claro que a gente vai continuar comendo tudo que a gente já ama, assim. É óbvio que vai ter feijoada vegana no almoço de domingo. Vai ter acarajé sem camarão à beira da praia. Vai ter churrasco sem pedaço de bicho morto. Vai ter Natal e Ano Novo sem animais inteiros assados na mesa como prato principal. O que Beto e Zeca fazem é o que todo vegano busca: modificar uma tradição sem aboli-la. Até porque muito prato típico de origem animal, como por exemplo o acarajé, já é vegana em muitos aspectos, assim, nem toda tradição com comida envolve produtos de origem animal, né? Por exemplo, a lentilha, que é uma tradição de fim de ano, né, de ano novo, como sinal de boa sorte, enfim, também é vegano, assim, em geral, facilmente poderia ser, né? Eu não sei como a lentilha é preparada, às vezes é feita como feijão, e aí se coloca também, sei lá, linguiça, enfim, para dar um sabor. Mas, pô, a lentilha já é um protagonista, por assim dizer, do ano novo e pô, facilmente veganizável, né? Então, uma parte significativa da luta vegana é mostrar que há uma alternativa vegana, uma saída vegana para essas tradições e para esses pratos que a gente tanto ama, que não envolve, que não implica, que não nos compromete em jamais ter prazer com a comida ou acabar com a data festiva. E isso é uma mensagem muito bonita e poderosa do filme. Claro que sim, você precisa se esforçar para enxergar isso, né? E ser vegano também para prestar atenção e ter essa lente de leitura muito específica. Mas tá lá, confia em mim, se você assistiu, se você não assistiu, confia que tá lá. E bom, pra gente já se encaminhando, o início do filme, né, dito lá, o Beto fala que os perus com quem ele convivia são muito estúpidos e são burros, né? Mas isso é muito injusto, assim, a gente primeiro vê todo o Beto, o Zeca e os demais totalmente inteligentes, assim, planejando, mas é claro que eles estão sendo antropomorfizados, né? Então eles são muito inteligentes no sentido da inteligência humana como parâmetro, mas na verdade, falando agora da realidade mesmo, é um mito popular essa ideia de que os perus são estúpidos e idiotas, né? Que eles não têm nenhum tipo de inteligência. Isso não é verdade, assim. Por exemplo, tem um artigo que foi publicado no portal Veganismo que divulga, né, o trabalho do naturalista Joe Ruto, né? Que ele viveu ao lado dos perus e ele tornou-se mãe dos perus, né, podendo entender como que perus eles são sim inteligentes à sua maneira. Aqui, agora eu abro aspas pro texto do artigo. Ele afirma que estas aves possuem uma grande compreensão da ecologia e possuem um complexo vocabulário na hora da comunicação. E também, novas aspas aqui, apesar de ser a mãe, ele comenta que não precisou ensinar praticamente nada aos perus. As aves já sabiam por instinto o que comer, quais insetos eram bons ou ruins e qual aranha venenosa poderia comer. Então é isso, assim, nada de ficar repetindo que os perus são idiotas por aí, como grande parte dos animais, né? Existe todo um estudo muito, muito grande, existe uma área no conhecimento chamada cognição animal, e é basicamente, às vezes, muita tabaquice do ser humano, muita burrice do ser humano, né? Tem até um texto célebre cujo título é: Nós somos inteligentes o suficiente para notar, reconhecer o quão inteligentes são os animais? Então eu acho que essa mensagem concatena toda essa reflexão, assim. Perus não são idiota como humanos também não são idiota necessariamente às vezes, né? Nem todo ser humano. Enfim, por aí vai. Bom, era isso, minha gente, que eu tinha preparado para hoje. É uma história bem interessante, bem legal, bem simples, na verdade.
mas que com a qual eu tenho uma relação ali muito pessoal, né? Porque eu assisti a primeira vez quando eu era bem pequeno, então aquilo ali me tocou muito, ver aqueles perus muito inteligentes, sagazes, lutando pela sua vida, viajando no tempo, repensando como poderia ser a dietação de graças, qual a alternativa, vamos veganizar. Claro que não tinha essas palavras, né? Mas só de ver isso me levou a estranhar o peru ali servido no Natal. Eu lembro que no Natal eu fiquei meio agoniado. É claro que essa agonia meio que passou, né? Porque é isso, tudo a favor e nada contra. Mas existe essa agonia, sabe? Então, eu imagino que esse filme, de alguma maneira, foi um desses pequenos grãozinhos, né? Ou gotas num copo, e que contribuiu para que em algum momento chegasse a gota d'água, transbordasse e eu me tornasse vegano. Então, por isso, eu tenho muito carinho por esse filme. Embora, é claro, ele não seja a coisa mais genial do mundo, nem a melhor animação da história da humanidade, mas isso, assim, às vezes a gente só precisa de um filme legal, bacana, nem tudo precisa ganhar um Oscar, por exemplo. Enfim, eu também dane-se o Oscar, né? A gente não precisa do Oscar pra encontrar coisas boas, aí fica aí o recado do Agente Secreto. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.